Por que eu não creio mais na Trindade? Por causa disso aqui, ó, Bíblia Sagrada. E não vou nem apelar pro hebraico, pro grego, nem para o Codex Sinaiticus. Eu vou pegar essa traduçãozinha sua que você tem aí, essa daqui é a NVI, e vou abrir em textos aqui que você aprendeu na igreja, na escola bíblica dominical, se é que você participou de alguma, ou então aprendeu com os pregadores, né, com a cultura tradicional aqui do Brasil. Sobre a Trindade, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma dica bem básica aqui, questão de teontologia, é que não se pode dividir Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não há nenhuma citação na Bíblia de divisão de deuses. Deus é só um. Deuteronômio 6,4. Isso sem querer ainda introduzir um assunto da teontologia. Então, erroneamente, os pregadores usam a definição Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Totalmente errado. Quem faz uma citação, uma apelação verbal dessa, teológica, demonstra totalmente ali o despreparo teológico e zero conhecimento da Bíblia, ok? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é comumente associado ali às três manifestações do batismo de Jesus, como a manifestação trinitária, ok? E é bem fácil de explicar, né? A manifestação do Espírito Santo, porque se Deus é Deus, ele se manifesta de várias formas, ok? Tem algumas questões aqui que a gente não vai discutir, a gente não vai abordar nesse vídeo, mas nos próximos vídeos eu vou estar abordando. Por exemplo, coisas que você aprendeu errado na igreja, ok? Eu não estou aqui me associando nem desassociando o meu conteúdo com denominação A ou B. Eu estou apenas aqui para facilitar o seu entendimento da Bíblia. Por exemplo, Yaakov, ele luta, né, ali pelo texto de Gênesis com Deus, né, com o anjo do Senhor ali no Val de Jaboque. E ali, tradicionalmente, a gente conhece como uma batalha com Deus, né, com o anjo do Senhor, uma teofania de Deus. Ele, infelizmente, totalmente errado, mas é um outro vídeo polêmico que vai ficar para um outro momento, ok? Tem manifestações na Bíblia, se tratando de manifestações da Bíblia, e uma dessas é a qual o anjo do Senhor, ele luta com Yaakov, que nós associamos a Deus, e nem sempre as manifestações de deidades na Bíblia estão ligadas diretamente a manifestações divinas da parte de Deus, ok? Então, vemos diversas manifestações, por exemplo, em Daniel 6, a gente vê a visão que Daniel tem ali do céu, de duas criaturas celestiais, né? Um ancião de muitos dias e um homem chegando das nuvens. Aí muita gente associa a trindade, só que lá só tem uma bidade, uma bideidade, né? Dois deuses, entre aspas, tá? Entre parênteses aí. Ezequiel também tem uma visão muito apavorante, que ele vê vários seres, né, divinos, né, que os estudiosos entendem como querubins, né, seres viventes, rodas, né, vários olhos, cabeças e etc. E nem por isso nós associamos a deuses. Apareceu três anjos a Abraão, né, Abraão, e nem por isso nós associamos a três deuses. Querer pegar essas manifestações de Deus e forçá-las a encaixar uma doutrina base ortodoxa na igreja é bem complicado. E por que eu não creio na Trindade? Meu canal é para me postar minha opinião, não é para me postar o que ninguém acha, o que eu leio na Bíblia, entendo o que é Bíblia e o que não é Bíblia. Um texto só, Mateus 28,19, que fala de Trindade na Bíblia, fala, vão por todas as partes, né? Prega o evangelho para todas as pessoas, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Engraçado, esse texto, eu não vou aqui ferir o corpo escriturístico da Bíblia, eu não vou aqui pegar códex, eu não vou pegar nada, eu não vou fazer isso, esse não é meu papel, pelo menos não nesse vídeo. Eu acho apenas que para um campo doutrinário, que há uma regra básica da hermenêutica, que texto interpreta texto, eu não vejo mais fundamentos trinitários na Bíblia. Pega batismo. O batismo é uma manifestação à voz do céu. A pomba, o Espírito Santo. Né? A voz seria, entre aspas, de Deus Pai. A pomba seria o sinal do Espírito Santo, né? Descendo sobre Jesus e Jesus o Filho. Mas ali não há uma divisão de divindade. Ali há uma manifestação clara de um só Deus, sim. Pode ser em três atos, né?
mas não em três deuses, ok? Deus é só um, e no capítulo 44, versículo 6 do livro de Isaías, Deus fala: fora de mim não há Deus, ou seja, não há divindade dividida, ok? Antes, a divindade suprema, criadora do universo, lá de Gênesis, Bereshit, era uma unidade uniforme, e essa unidade homogênea, ela permaneceu assim até a vinda do Senhor Jesus, aonde o verbo se fez carne, ok? E o verbo se fez carne, o verbo automaticamente, Filipenses 2,4, ele abdica de ser Deus, ok? Abdica de ser Deus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo e achado na carne, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus, ok? Deus o exaltou soberanamente. Então, no momento da vinda de Jesus na Terra, Jesus, Deus, ele assume a natureza humana, a divindade continua sendo divindade, continua no céu, assentada no trono. Nós vemos fundamentos básicos para isso no capítulo 4 de Apocalipse. Nós vemos também isso no capítulo 4 de Apocalipse. E entre outras passagens, a gente vê a divindade no céu. Quando Estevão, no capítulo 8, ele vê Jesus à direita da majestade, a destra, né, dexter no latim, da majestade, ao lado da majestade. A visão da majestade, eu vou fazer um vídeo especificamente só sobre isso, mas ninguém nunca viu Deus. João já inicia o seu livro no capítulo 1 falando: ninguém viu Deus, ninguém nunca viu Deus, e Jesus é a expressão exata do seu ser, também está no livro de Hebreus. Tu és meu filho e hoje te gerei. Seria um fundamento trinitário na Bíblia? Não, pelo contrário, a vinda de Jesus do Mashiach HaMashiach, ou melhor dizendo, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, o Mashiach de Israel, a vinda dele é só para cumprir aquilo que Deus falou no capítulo 52, versículo 6 de Isaías. Deus fala assim: olha, naquele dia todos saberão o meu nome. Então, quando eu disser, eis-me aqui. Então, Jesus, por diversos momentos dentro do Novo Testamento, ele assumiu a sua natureza divina. Quando, por exemplo, Filipe fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. A reação de Jesus é qual? Filipe, eu estou tanto tempo convosco que você não me conhece. Então, Jesus responde se existe trindade na Bíblia, se sim ou se não. E o próprio Jesus diz: quem vê a mim vê o Pai. Então, Colossenses 2,9: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, se existe um Deus, esse Deus está corporalmente em Jesus. No momento da vinda, do sacrifício de Jesus, houve uma abdicação, segundo Filipenses 2,4, mas essa abdicação durou até a ressurreição, aonde ele foi glorificado e ele auto-reivindica: todo o poder me foi dado. Naquele momento ali, volta a essência divina ser uma, a personalidade divina ser uma. Existe uma coisa chamada pluralidade majestática, que explica, façamos, versículo 26 do capítulo 1, versículo 27 do capítulo 1 de Bereshit. Pluralidade majestática pura, entendeu? O hebraico é uma língua onde água, por exemplo, está no plural, e a pluralidade de Deus majestática está no plural. Então, isso não quer dizer nada. A gente fundamentar uma heresia, uma doutrina, em cima de uma colocação, em cima de uma interpretação, é muito perigoso. É por isso que eu não consigo crer mais na Trindade. A Trindade é muito mais cultural do que bíblica. Você certamente aprendeu de alguém e não quer abrir mão dos seus princípios teológicos, mas quando você aprofunda na leitura bíblica e no estudo na hermenêutica bíblica, você automaticamente vê que não há concordância bíblica para a Trindade. É muito mais cultural, é muito mais histórica, no sentido de Concílio de Nicéia, do ano 325, quando Constantino faz o Concílio de Nicéia, ali os bispos todos comprados por Roma, todos ligados ao Estado ali. Ali já a festa por Deus Mitra, no dia 25 de dezembro, o mesmo Natal que muito cristão comemora, já era uma festa cultural ali em Roma antiga ao Deus Mitra, ao Deus Sol, uma festa pagã. Ali houve um enxerte teológico na Bíblia, né? Inclusive os primeiros conselhos da Bíblia, até muitos conselhos,
Maria fazia parte, até o ano, salvo engano, quinto, sexto século depois de Cristo, Maria fazia parte da Trindade depois que eles entenderam que o Espírito Santo não era uma força ativa. Então, não há fundamentos teológicos, não há fundamento, não há concordância. Esses caras aí, essas pessoas aí que tentam colocar isso na sua cabeça, elas tentam te enganar, do mesmo jeito que tentam te enganar com tantas outras coisas. Quando você parte para o primeiro fundamento da hermenêutica, que é Bíblia responde Bíblia, tu vai ver que esse negócio de trindade é uma coisa inventada. Tertuliano inventou, muito bem inventado, e a igreja romana, a igreja ligada ao Estado, a igreja politeísta abraçou isso com força, e você até os dias de hoje pode estar sendo enganado. Então, Bíblia para você, leia a Bíblia, busque o conhecimento da Bíblia, conhecereis a verdade te libertará. Até o próximo vídeo.